Olha, a palavra de Deus nos diz, lá em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, diz o quê? Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, em nome de Jesus. Farão o quê? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja bem, no nome de Jesus. Isso é para quem? Para todos os cristãos. Ah, mas eu pensei que eu tinha que ser ministro do Evangelho, ser um pastor, um evangelista. Não, é para todos os cristãos. Esses sinais seguirão os que crerem. Tem gente tentando até tirar isso da Bíblia, dizendo, não, nos originais não tinha isso. Para poder se esconder, para poder justificar a falta de fé, a falta de milagres na sua igreja, a falta de sinais, prodígios, maravilhas na sua igreja, que diz que é cristã. Aí tentam tirar da Bíblia, que está na Bíblia. Imagine, se não tivesse na Bíblia e funcionasse do jeito que funciona, imagine se tivesse então. Então está na Bíblia, faz parte dos originais, tenha certeza disso, e isso funciona mesmo. Quem está dizendo é quem trabalha na obra de Deus e vê os sinais acontecendo, não só através dos outros, mas através de mim mesmo. Então não tem como enganar, mentir, fazer de conta que não existe. Isso é verdade, isso acontece mesmo. Então Deus continua fazendo milagres, maravilhas, sinais, prodígios, e os dons do Espírito Santo estão aí operando através da igreja. Porque acontece comigo e acontece com a igreja onde eu congrego. Então eu posso confirmar isso com toda certeza. Se você não está sendo usado nisso, é porque você não acredita. Esses sinais seguirão os que creem. Você não acredita? Não acontece com você. Você acredita? Acontece com você. Jesus era conhecido como o miraculoso. Seria como uma identidade. Qualquer lugar que Jesus chegava, ele se apresentava como miraculoso. Sempre ocorriam milagres onde quer que Jesus estivesse. Como é que a igreja de Cristo pode estar em um determinado lugar e não acontecer milagres? Como é que podemos dizer, estamos aqui representando Jesus? Mas Jesus, todo lugar que Jesus estava, fazia milagres. Se esta igreja que diz que representa Cristo não faz milagres, não acontece milagres aí, então essa igreja não é de Jesus. Tudo isso que Jesus disse na sua comissão para os pregadores do Evangelho, aconteceu. Aconteceu aí, falar novas línguas, escapar da morte por picada de serpente, aconteceu aí curar os enfermos, aconteceu expulsão de demônios. Todos os sinais ocorreram, estão ocorrendo, continuarão a ocorrer até que Jesus volte para buscar a igreja. Então o Evangelho, ele veio para fazer o quê? Olha, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A igreja é seguidora de Jesus? Então a igreja também está aqui para desfazer as obras do diabo. Está alguém doente? Ore para que ele seja curado. Está alguém endemoniado? Ore para que seja liberto. Está alguém querendo pregar o Evangelho? Ore, impõe a mão para que ele receba o batismo com o Espírito Santo e seja capacitado para pregar o Evangelho. Está alguém pregando o Evangelho? Ore, ministre sobre ele os dons do Espírito Santo para que ele seja capacitado para fazer essa obra no poder, na unção do Espírito Santo. Então preguemos o reino de Deus na terra. E o reino de Deus, ele tem sinais, prodígios, maravilhas para confirmar que é do reino de Deus. Também esses sinais, prodígios, maravilhas, milagres são para ajudar as pessoas. Confirmam a palavra de Deus e ajudam as pessoas. Vem curando, libertando, né?
vem fazendo maravilhas entre as pessoas, consolando, exortando, edificando. Tudo isso através dos dons, das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Então, se os sinais não ocorrerem em determinada igreja, o que está acontecendo? O defeito é de Jesus? O problema é com Jesus? Não. O problema é com os membros dessa igreja, que não acreditam, não praticam o cristianismo. O que ocorre muitas vezes é que as pessoas não vivem em santidade. E Deus quer que as pessoas sejam santos na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, de agir, de se comportar, tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Às vezes a pessoa cuida do espírito e da alma e esquece do corpo. Então é preciso se manter santificado no corpo, na alma e no espírito. Uma coisa interessante, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele diz, olha, esse Jesus que derramou isso que vocês estão vendo, o Espírito Santo, nós estamos falando em línguas, esse Jesus que derramou isso, é aquele mesmo Jesus que esteve entre vocês e foi aprovado por Deus entre vocês com o quê? Como que Deus aprovou o ministério de Jesus? Com sinais, prodígios, maravilhas, milagres. E o povo testificava que realmente Deus operava através de Jesus. Então os milagres, eles são acontecimentos extraordinários, sobrenaturais, que têm como principal objetivo glorificar o nome de Deus, confirmar a pregação do Evangelho e também mostrar a soberania de Deus em todas as esferas da criação, tanto sobre a natureza como sobre os seres humanos, sobre tudo. Então mostram, revelam o poder de Deus sobre tudo. Certa vez, João Batista, estando preso, mandou um de seus discípulos perguntar a Jesus, és tu aquele que havia de vir, ou nós temos que esperar outro? E Jesus respondeu àquele discípulo, então, de João Batista, ide e dizei a João Batista as coisas que vocês têm ouvido e visto. Então, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então essa é a resposta de Jesus para João Batista. Então João Batista iria se lembrar do que estava escrito a respeito do Messias. Olha, quando o Messias vier, ele vai pôr em liberdade os cativos, oprimidos, ele vai pregar o Evangelho aos pobres, ele vai curar os enfermos. Então tudo isso estava escrito a respeito do Messias, de como seria a sua vinda, o que ele faria na sua vinda. Isso seria o bastante, o necessário para convencer o Batista que Jesus realmente era o Filho de Deus. Confirmaria a visão de João Batista, porque Deus, quando mandou João Batista batizar, ele disse, olha, aquele a quem você vir o Espírito Santo descendo sobre ele, este é o meu filho. E João Batista viu e testificou. Olha, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. E agora Jesus, então, manda um recado para João através do seu discípulo, confirmando que ele é, então, o Messias. Confirmando agora com sinais, prodígios, maravilhas, os milagres. Agora, um fato interessante sobre milagres é que para nós é milagre. Para Deus, não. Para Deus é normal. Deus faz milagre todo dia. Deus salva todo dia, cura todo dia, liberta todo dia. Então, é normal para Deus fazer milagres. Para nós é que é uma coisa maravilhosa, estupenda, uma coisa diferente, uma manifestação poderosa de Deus. Então nós dizemos, que milagre! Para Deus é normal, Deus é fazedor de milagres. Por isso que Jesus sempre fazia milagres. É normal para Deus fazer milagres. No Antigo Testamento, nós podemos ver aí pelo menos 67 milagres registrados. E você pode acompanhar aí. Nós colocamos aí as referências bíblicas desses milagres. E veja que Jesus, quando foi a Nazaré, ele morava antes com José, Maria, seus irmãos, ele foi então à sinagoga.
e foi-lhe dada a oportunidade de fazer a leitura, como era o costume. E o livro de Isaías, e leu no livro de Isaías o que estava escrito. E você pode ver aí em Lucas capítulo 4, versículo 18, que ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr ali em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja bem que esta é a função de todo aquele que prega o Evangelho, que representa Cristo na terra. Levar a libertação, cura, levar a vista aos cegos, né? E pregar o Evangelho àqueles que têm necessidade, àqueles que querem ouvir, àqueles que querem ter um encontro com Deus. É claro que nós não podemos dizer quantos milagres Jesus fez, porque o próprio João, ele afirma lá no capítulo 20 que Jesus operou muitos outros milagres que não estão registrados dos Evangelhos e que os livros do mundo não conteriam tanta coisa que Jesus fez, tantos milagres que ele operou. Então, quando você vê um milagre de Deus, não fica dizendo que isso não tem na Bíblia. Muitos milagres que Jesus fez não estão registrados na Bíblia, é evidente. E Jesus disse: vocês vão fazer muito mais milagres ainda do que eu fiz. Por quê? Ele só teve 3 anos e meio de ministério. Então a igreja, de lá para cá, desenvolveu, cresceu, pregou o Evangelho por toda parte. E muitos outros milagres aconteceram. Em João 2,11, nós vamos ver que a Bíblia registra que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então veja bem que Jesus começou então os seus milagres em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e os seus discípulos passaram então a crer realmente que ele era o Messias a partir daí.